Papel do enfermeiro no Centro Cirúrgico Hospitalar. Minha equipe é composta por Natália Moura Santos, Luziana Flora da Silva, Maria Nilda Rodrigues, Cíntia Ravena de Souza Carvalho. A orientadora é a enfermeira e mestre Vanessa Oliveira. O Centro Cirúrgico Hospitalar é um setor especializado que oferece um ambiente seguro e controlado para procedimentos cirúrgicos. Tem que ser um ambiente extremamente estéril e ter normas rígidas para que aquele procedimento seja feito da melhor forma possível, com o máximo de segurança. O enfermeiro, ele pode atuar nesse ambiente como gestor operacional, administrando os insumos, escalas e os espaços físicos e pessoais, coordenação e liderança, integrando a equipe multiprofissional e a comunicação e a capacitação, e também garantindo a segurança do paciente com a elaboração de protocolos. A criação de protocolos de enfermagem no ambiente cirúrgico deve envolver profissionais experientes, garantindo uma equipe bem preparada e alinhada. Esses protocolos eles têm que ter bases em princípios éticos e evidências científicas, para que ele seja o mais adequado, para aquele ambiente. Um desses protocolos é o SAEP, um dos mais importantes, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Ela é dividida em 4 etapas. A visita pré-operatória, que é nela que são coletados os dados sobre o estado clínico e emocional do paciente. Aí tem o planejamento, que é a criação do plano de cuidado conforme as necessidades identificadas. E a implementação, que é a execução das intervenções de enfermagem. Aí temos também a avaliação, que é o acompanhamento dos resultados e ajustes necessários para prevenir ou resolver problemas. Temos também o sistema de classificação do paciente, que foi criado nos Estados Unidos na década de 1960 e introduzido no Brasil em 1972. O objetivo dele é classificar os pacientes conforme seu nível de dependência da equipe de enfermagem, para que assim ele possibilite identificar, categorizar e acompanhar o paciente, servindo como base para dimensionar a equipe, ter uma alocação de recursos e também proporcionar a qualidade da assistência. Dentro do centro cirúrgico, a gente tem 3 áreas, a fim de reduzir o risco de contaminação. Que temos a área irrestrita, que ela é livre de circulação, como a recepção, os vestiários e a sala administrativa. A gente tem a semi-restrita, que ela tem um acesso exclusivo para profissionais com roupas privativas. Então, são elas os corredores internos, a área de preparo de materiais, e a gente tem a área restrita, que tem maior controle e risco de contaminação. Então, é nela que fica o centro cirúrgico, o lavabo, todos aqueles locais que não podem ser infectados, que tem que ter o máximo de precaução. Assistência de enfermagem na fase pré-operatória. A fase pré-operatória tem como objetivo preparar o paciente físico e emocionalmente, a fim de minimizar os riscos cirúrgicos e prevenir complicações no pós-operatório, que é através desses cuidados que a gente tem antes da cirurgia para que ela ocorra de uma melhor forma. Aí temos o acolhimento e a orientação, que a gente vai solucionar todas as dúvidas daquele paciente, falar sobre o jejum, higiene, a rotina hospitalares e estimular que ele esclareça todas as suas dúvidas, para que ele se sinta mais seguro. A gente tem também o preparo físico, que é conferir exames, sinais vitais, o estado clínico, ver se aquele paciente retirou as próteses, o esmalte, adornos e os objetos pessoais, para que quando chegue na cirurgia não seja um problema. A gente tem também a segurança do paciente, que é conferir se realmente é aquele paciente que vai fazer aquela determinada cirurgia, se é naquele determinado membro. Então, ter essa precaução para que não seja feito de uma forma
diferente para que não aconteça, né, nenhum problema. Também a gente tem como objetivo, né, verificar se aquele paciente tem cirurgia, quais são as doenças que ele já tem. A gente tem também o apoio psicológico e social, que é através dele que a gente avalia a ansiedade, os medos e as preocupações, e também se preocupa em deixar aquele paciente o máximo confortável para que ele não altere seus sinais vitais, para que ele fique bem, né, com tudo que vai acontecer. E também a gente tem o objetivo, né, de registrar tudo que foi feito, né, documentar as orientações, cuidados e intercorrências e garantir a comunicação eficaz com a equipe cirúrgica. A assistência de enfermagem na fase transoperatória. Ela abrange desde a chegada do paciente ao centro cirúrgico até o momento em que ele é levado para a sala de recuperação, pós-anestésica. Então, é nessa fase que a gente vai ver aquilo como um todo, né? Checar se tudo está ocorrendo da melhor forma e cuidado para que não tenha nenhum problema lá na frente. Então, checar todas essas etapas, como diz os principais cuidados de enfermagem. Quais são eles? A avaliação do paciente, monitorar se aquele paciente continua consciente, respirando, o controle de qualidade, garantia de esterilidade, comprimento, fazer o checklist para ver se está tudo correto, o controle de suprimento, ver se todos aqueles materiais que são necessários para aquela cirurgia estão disponíveis, ver se os medicamentos também estão lá. Então, também temos a administração de medicamentos, que é a entrega correta, registro e observação de reações. E o monitoramento dos sinais vitais, para ver se aquele paciente ele está bem, ele está com a pressão ok, o pulso e se não alterou nada. A assistência de enfermagem no período pós-operatório. Ele tem como objetivo garantir a recuperação do paciente de forma segura, eficiente e confortável. Então, nessa fase que a gente vai ver o depois da cirurgia, como é que aquele paciente está. No período pós-operatório pode ser dividido em 3 fases. O pós-operatório imediato, que compreende as primeiras 24 horas após o procedimento invasivo. O pós-operatório imediato, que ocorre entre 24 horas a 7 dias, e o pós-operatório tardio, que se inicia 7 dias após a alta hospitalar. Então, mas a gente fala mais sobre o pós-operatório imediato, né, que é as primeiras 24 horas. E nessas primeiras 24 horas, as funções da equipe de enfermagem é monitorar o paciente na recuperação anestésica, ver se aquele paciente ele não teve um deprimento do seu sistema nervoso, né, se não está deprimido, ver como é que tá todas as funções, cuidado com a alimentação indicada pelo médico, ver se ele está sendo, qual foi a dieta que passou para aquele paciente, se está sendo sólido, se está sendo líquido, aplicação de medicamento nas doses e horários adequados, ações que minimizem dores e desconforto do paciente, realizar a higienização íntima e limpeza dos curativos, monitorar os sinais vitais, porque é através dos sinais vitais que a gente vai ter o nosso primeiro impacto se aquele paciente está bem ou não, se ele está tendo uma recuperação boa. Passagem de sonda vesical ou para alimentação, checar se aquele paciente se aquela sonda ela não está obstruída, se ela está fixada da forma correta, ou até a retirada daquela sonda, se for prescrito pelo médico. E nós concluímos, né, que entre os principais desafios enfrentados estão o estresse, a alta responsabilidade e a necessidade de atualização constante diante de novas tecnologias e práticas cirúrgicas. E é isto.